Brasil! Brasil! A seleção chegou! O que uma cubana pensa sobre a paixão dos brasileiros pelo futebol? Futebol. Olá, boa tarde, minha gente linda, como que vocês estão? Se você não me conhece e é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento, meu nome é Alessandra, sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma das coisas, eu vou conversar com vocês uma das coisas que mais me surpreenderam desde que eu cheguei aqui no Brasil. A paixão dos brasileiros pelo futebol, especialmente quando joga a seleção brasileira. Eu cresci em Cuba, um país onde o esporte se considera muito importante. Em Cuba temos grandes atletas, medalhistas olímpicos e uma tradição enorme em esportes como o beisebol, boxe e atletismo. Mas o futebol nunca teve o mesmo impacto que tem aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, comecei a perceber algo muito curioso. Não importa a idade, a profissão ou a cidade, quase todo brasileiro tem o galo. O galo também, na sua opinião. Quase todo brasileiro tem uma opinião sobre o futebol. É estranho falar futebol, né? Porque a gente fala em espanhol futebol. É claro que todo mundo, ou a maioria, e o povo brasileiro conhece algum jogador. Lembra de algum jogo histórico ou tem alguma história relacionada à seleção brasileira. Enquanto a seleção entra em campo, acontece algo especial. As pessoas ficam nervosas, animadas, esperançosas. Muitas vezes famílias inteiras se reúnem para assistir juntas. Fazem churrasco. Bom, churrasco para o brasileiro é uma coisa normal, né? Uma coisa comum aqui no Brasil. Final de semana, sexta, sábado, domingo, vocês fazem churrasco. Domingo é por lei, churrasco domingo que é por lei. Vocês sentem o cheiro daqui na esquina, cheiro de churrasco. Um feriado churrasco, seleção de futebol churrasco, churrasco. Enfim, glória a Deus, né? Usam camisas de seleção, adesivos e acompanham cada partida. Cerveja. Não sei onde vocês moram, mas aqui no centro fica cheio. Os bares, restaurantes, né? Cafeteria, conveniências, ficam cheias. Muita gente, muita. E o barulho. E os donos de restaurantes, essas coisas, bares, faturando. Glória a Deus também, né? Como estrangeira, né? Como cubana, eu comecei a me perguntar por que o futebol é tão importante assim para os brasileiros. Mas, com o tempo, eu fui entendendo, né? Que não é apenas ganhar ou perder. E é que o futebol faz parte da cultura do país. Ele está presente nas conversas, na cultura, nas ruas, nas escolas, na infância de milhões de pessoas. E que muitos brasileiros cresceram jogando bola, né? Nas ruas, nos campos de futebol improvisados também, né? Nos bairros, na praia. Aqui na praia é o que mais você vê isso, pessoas jogando, né? Futebol. Enfim, o futebol faz parte de as memórias de muita gente. Talvez seja por isso que a seleção brasileira desperte tantas emoções. Outra coisa que me chama muito a atenção é a pressão que existe sobre os jogadores. O Brasil tem uma história tão grande sobre o futebol que as expectativas, né, são enormes. Os torcedores querem ver um time, né, que represente o talento e a tradição do país. E é claro que isso faz sentido, né, da quantidade de craques que o Brasil revelou ao longo da história. O país se tornou uma referência mundial no futebol. É por isso que é admirado em muitos lugares do mundo. Mas também vejo algo interessante. Mesmo que quando a seleção enfrenta dificuldades, os brasileiros continuam acompanhando. Porque o brasileiro não desiste, meu anjo.
discutindo e torcendo, né? Isso mostra que a relação entre o povo e o futebol vai muito mais além de os resultados. São uma coisa como quando às vezes comparo isso com o que acontece com o beisebol em Cuba. Tipo assim, a paixão. Porque sim, é claro que a situação triste, extremadamente triste que existe no país tem nada a ver com sua cultura, o esporte que tem lá, que predomina lá. Nada a ver uma coisa que a outra, né? Nada a ver a pessoa que deixou destruir o país maravilhoso, que deixou destruir a pérola do Caribe, né? Com as coisas que existem lá. Nada a ver. Porque muitas vezes vocês me falam nos vídeos, me comentam, Alessandra, mas quando tem alguma coisa boa, tem, só que o que predomina é tipo assim, a destruição, entende? É o que predomina lá. A culpa é, vocês sabem de quem é a culpa, né? É claro que também existe paixão, orgulho nacional. Muitas pessoas conhecem sobre o beisebol em Cuba. Muitos jogadores saem de Cuba, vão para outros países, fazer competição, essas coisas, e ganham. E tem muitos também que já abandonaram o país e ficaram em outros países. E tristemente não dá para entrar em Cuba, acho que são 8 anos, tipo assim, que o governo de lá não deixa entrar eles, uma coisa que é totalmente inacreditável, né? Porque você quer entrar no seu país, é lá na sua família, então tem que esperar 8 anos, ou às vezes não pode entrar mais, porque em Cuba fala desertar a missão. Desertar a missão. Ou seja, que você abandona completamente o que você vai fazer em outro país, que é a missão, né? Que nem os médicos cubanos quando vieram para o Brasil, que muitos ficaram aqui, mas depois foi negada a entrada a Cuba, não poderiam entrar depois de 8 anos, mas enfim, acontece pela situação, né? Pela situação caótica que tem lá, mas uma coisa tem lá bem caótica. Então é claro que por isso eu consigo entender o sentimento que o brasileiro tem, né? Quando assiste o jogo, a seleção. Uma das coisas que eu consigo observar, né, é como o futebol consegue unir a muitas pessoas com, pode ser, opiniões diferentes. De fato, que consegue, né? A união de pessoas diferentes durante o jogo, muitas diferenças ficam do lado, né? E todos compartilham a mesma torcida. E assim, ó, em um mundo onde tantas coisas dividem as pessoas, é bonito ver algo capaz de criar esse sentimento de união. E falando como cubana, né, eu realmente admiro, né, muito essa paixão. Acho incrível, né, como o país consegue transformar o esporte em parte da sua identidade cultural. Agora, quero saber de vocês, qual foi o jogo da seleção que mais marcou na sua vida? Qual jogador fez você se apaixonar pelo futebol? Neymar, porque aqui a Alessandra Cuanita, meu anjo, é apaixonada pelo Neymar. E não é porque eu moro no Brasil, desde que eu morava lá em Cuba. Deixem suas opiniões nos comentários. Eu adoro conhecer mais da cultura brasileira, é claro, pelas opiniões de vocês. É melhor sempre escutar as opiniões de o próprio brasileiro. Então é isso. Amo vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de hypear o vídeo, né? Hypear. Que é muito importante compartilhar com sua irmã, sua avó, seu tio, com todo mundo, gente, no bairro todo, compartilhe o vídeo, deixa o like também. Deus abençoe grandemente a sua vida, me siga no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Alisson, Casemiro.